Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a forma polar de um número complexo. Bem, já vimos que a forma algébrica de um número complexo é representada por A mais BI, onde A faz parte da reta real e B da reta imaginária. E esses dois, eles formam um par ordenado, certo? Porque na representação geométrica, se eu for representar um número complexo, ele é através de pontos, certo? E eu preciso de uma coordenada da reta real e uma reta imaginária, por isso precisamos desses valores, A e B. Então, eu representei aqui, A aqui e B aqui, certo? Bem, perceba que da origem até este ponto, que é o nosso número complexo, ele tem um tamanho, e esse tamanho eu vou chamar de módulo de Z, ok? E perceba também que aqui ele forma um ângulo com a reta real. Vamos chamar de alfa. Comumente chamamos esse ângulo de argumento, certo? E perceba também que esse triângulo aqui, ele é retângulo em A, certo? E quando vemos triângulo retângulo, pensamos logo na relação de teorema de Pitágoras. Podemos aplicar aqui, certo? Então, nossa hipotenusa, ela tem um valor Z, Z ao quadrado, né? Módulo de Z ao quadrado. Cateto, este cateto aqui tem um valor A, então eu coloco A ao quadrado, mais este cateto tem um valor B, B ao quadrado. Então, para obtermos o valor, o tamanho, né, da origem até este ponto, colocar raiz em ambos os lados. Aí vamos obter o seguinte, A ao quadrado mais B ao quadrado. Como eu também tenho esse ângulo, podemos relacionar as medidas, né, e o ângulo através de seno e cosseno. Então vamos primeiramente fazer o seno de alfa. O seno de alfa é o cateto oposto. O cateto oposto de alfa, ele mede B, certo? E a hipotenusa é meu módulo de Z. E podemos agora fazer o cosseno, que é o valor do cateto adjacente. No caso, ele é A, certo? Dividido pela hipotenusa, que é o módulo de Z, certo? Perceba na forma geométrica que eu tenho o A e o B, certo? E podemos obter esses valores através de isolamento do B e do A. Então, vamos fazer isso. Então, para fazer o B, é só multiplicar ambos os lados pelo módulo de Z, certo? Vamos obter o seguinte, isolando o A aqui, vamos ter cosseno de alfa vezes o módulo de Z. Agora vamos substituir, já que temos os valores de A e o valor de B. Vamos substituir aqui. Aí Z é igual. O meu A aqui, ó, é igual a cosseno de alfa vezes o nosso argumento, né? Mais, ó, vou colocar parêntese aqui, tá certo? Mais, quem é meu B? Seria, no caso, seno de alfa vezes nosso argumento vezes o I, certo? Bem, perceba que em ambas as parcelas eu tenho um módulo de Z, então posso colocar em evidência, certo? Z é igual, colocando em evidência, módulo de Z, tenho que vai ficar cosseno de alfa mais, eu vou colocar esse I na frente, tá certo? Porque como aqui é multiplicação, a alteração aqui dos fatores não vai impedir no resultado, certo? Então, eu posso colocar o I na frente para não fazer confusão entre o seno de alfa. Colocar aqui seno
de alfa. Bem, e aí a gente chega na nossa forma polar de um número complexo, que é representado por tudo isso aqui, tá? Que é o tamanho, que é o nosso argumento, vezes cosseno de alfa, mais i vezes seno de alfa. E para ficar melhor no entendimento, vamos fazer um exemplo, que vamos representar este número complexo, 2 mais 2i, na forma polar. Primeiramente, vamos representar esse número geometricamente, certo? Eita, bem retinho, né? Eu vou representar por um ponto, né? Porque é um número complexo. Perceba, ó, esse 2 é o meu valor de A e esse 2 é o meu valor de B. O A está no eixo real. Então, vamos dizer que 2 é bem aqui, tá? Aqui é 1. E aqui é 1. Pronto. Podemos representar. Como o A é 2, o B é 2 também. Temos que a representação geométrica dele vai ser aqui. Se eu for pegar da origem até esse ponto, formar um triângulo, retângulo, aqui, certo? E eu tenho um ângulo, que eu não sei ainda quem é este ângulo. E ele tem um tamanho, que eu também não sei. Então, lembra, para mim encontrar este valor do nosso argumento, eu preciso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Porque ó, se eu tenho um valor de um cateto, valor de outro cateto, eu posso encontrar a hipotenusa através da relação de Pitágoras. Então, até conseguimos essa fórmula, né? Que o argumento é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, podemos logo aplicar aqui, certo? O meu A, ele tem valor 2, então 2 ao quadrado. Mais, no caso agora seria o meu B, ó, B ao quadrado. B ao quadrado é valor de 2 também, não é? Isso aqui vai gerar uma raiz de 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 2 também é 4, né? Isso aqui vai me gerar raiz de 8. E a raiz de 8 podemos representar por 2 raiz de 2. Certo? Bem, agora vamos determinar quem é o nosso ângulo alfa. Para isso, vamos aplicar seno. Tanto faz, seno ou cosseno, tá? Mas eu vou utilizar o seno. Nosso cateto oposto é 2. Nosso argumento, como a gente encontrou aqui, ó, 2 raiz de 2. Eu posso dividir logo, ó, 2 dividido por 2, que dá 1, certo? Como a raiz está embaixo aqui, nós vamos multiplicar por 2, certo? Aí, 1 vezes raiz de 2 dá próprio raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Mas sabemos que a raiz de 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, se a gente for ver os ângulos notáveis, a gente tem que o seno, que é igual a raiz de 2 sobre 2, é o alfa sendo 45, não é isso? Então, pronto. Agora é só colocar na fórmula polar, que eu já tenho meu tamanho, 2 raiz de 2, vezes o cosseno do alfa. Meu alfa é 45. Mais i, né? I vezes seno de 45. E é isso. Colocamos na forma polar. Nós saímos, no caso da forma algébrica, e encontramos a forma polar. Espero que vocês tenham entendido.